Que história é essa de voto impresso? Depois de 25 anos do estabelecimento da urna eletrônica no Brasil, se criou um debate nacional para retomar o voto no papel. Quem é que ganha com isso? Que interesses que estão por trás? Qual que é o verdadeiro objetivo do Bolsonaro e da sua turma que estão defendendo o voto impresso? Esses dias a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que está na nossa rede de Zap. Aliás, você que está acompanhando o Café com Bolos, entra aqui e participa dela também. Naquele dia em que o Braga Neto fez a nota, a história das ameaças, questionando um pouco do que está acontecendo. Vamos escutar. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber uma informação correta, por favor, sobre o caso desse tal ministro da Defesa, Braga Neto. Será que a gente corre o risco de sofrer um golpe militar ou como é que a gente tem de fazer? E por isso, a gente decidiu fazer o Café com Bolos de hoje sobre esse tema. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Você lembra dele? O Major Rocha, do Tropa de Elite 2. Calma, gente. Hoje é no amor, hoje é no amor. Hoje é no amor. O voto impresso interessa a esse tipo de gente. Vê só. Como é que eles propõem que funcione? Que a pessoa, depois de votar na urna, vai receber um comprovante impresso para confirmar o seu voto. E vai botar esse comprovante numa outra urna. Agora, nesse meio tempo, a pessoa pode tirar uma foto com o celular daquele comprovante. Isso é tudo o que milicianos, coronéis, figuras desse tipo precisam para poder quebrar o sigilo do voto e pressionar, coagir comunidades inteiras a votar nos seus candidatos. Essa mudança facilita o retorno do velho voto de cabresto. E tem outra situação que foi levantada, inclusive, pelo vice-presidente da Câmara num vídeo. Pensa só, do jeito que o Brasil está hoje e do jeito que agem as milícias bolsonaristas, o gabinete do ódio, a sua tropa de fanáticos. Se o Bolsonaro chegar lá em 2022 e perceber que vai perder a eleição, ele pode organizar algumas milhares de pessoas fazendo pelo Brasil o seguinte espetáculo. Chega lá na urna, na hora do voto, e começar a gritar dizendo que ela votou num número e o comprovante imprimiu como sendo o voto de outro candidato. Isso acontecendo numa sessão é uma coisa. Agora, imagine isso combinado acontecendo em milhares de sessões do país. É tudo o que eles precisam para melar a eleição, começar a circular vídeo no Brasil inteiro e criar uma convulsão, um clima de fraude eleitoral generalizada. O curioso é que o Bolsonaro foi eleito várias vezes com o voto em urna eletrônica, para deputado e depois para presidente, e nunca questionou isso. Agora, coerência não dá para cobrar do Bolsonaro mesmo. O mais preocupante, na verdade, é a gente ver alguns militares embarcando nessa narrativa. Foi isso que aconteceu essa semana, quando saiu uma matéria na imprensa dizendo que o general Braga Neto, ministro da Defesa, teria pressionado líderes do Legislativo e do Judiciário, dizendo que se não for aprovada a mudança para o voto impresso, pode não ter eleições no ano que vem. No dia que isso veio a público, ele soltou uma nota cheia de ambiguidades e reafirmando o seu apoio ao voto impresso. O debate sobre o sistema de votação é legítimo. É legítimo que pessoas defendam o voto impresso. Existe, aliás, em outras partes do mundo. Como é legítimo que se defenda o voto em urna, o que não se pode é transformar isso num cavalo de batalha para o golpismo. Ainda mais vindo da boca das Forças Armadas, que não são instituições de governo, são instituições de Estado, ou deveriam ser assim. Quando um militar coloca em xeque a realização das eleições previstas constitucionalmente, isso é um fato grave e tem que ser combatido por toda a sociedade. E é preciso deixar claro que em 25 anos de voto eletrônico no Brasil, nunca houve um indício consistente de fraude. Cada urna tem um sistema próprio, ou seja, ela não está ligada à internet, à rede global, justamente para proteger de adulterações dos dados. Existem uma série de mecanismos de auditagem. E ao final da votação, se imprime um boletim da urna, onde tem todos os votos, que pode ser acessado pelos partidos políticos ou por qualquer cidadão. Vamos falar o português claro. O objetivo do Bolsonaro não é aprimorar o sistema eleitoral. Tudo que ele quer
é criar um ambiente de conflito, de caos, de acusação de fraude, para deslegitimar o resultado das eleições. Principalmente agora, quando todas as pesquisas mostram que ele está lá embaixo e que se chegar até 2022, se não sofrer um impeachment antes, pode chegar muito fraco. Vamos lembrar que quando o Trump perdeu nos Estados Unidos, o Bolsonaro foi um dos únicos presidentes do mundo a vir a público para dizer que lá houve fraude. Agora, o que ele se esqueceu de dizer é que nos Estados Unidos o voto é impresso. Foi do Trump que ele aprendeu essa história. O Trump inaugurou começar a botar dúvida, fraude eleitoral. E quando o Trump perde a eleição, ele organiza os seus apoiadores, que é um grupo também de fanático fiel. Todo mundo lembra a cena do Capitólio, aqueles caras vestidos de viking, doida. E para fazer mobilizações que geraram a invasão do Capitólio. É aí que o Bolsonaro se inspira. Eu me lembro, no dia que teve a invasão do Capitólio, o Bolsonaro falou: se não tiver voto impresso no Brasil, aqui vai ser pior. E ele começou a falar de maneira mais forte do voto impresso, ele fala isso há muito tempo, mas começou a falar diariamente do voto impresso justamente quando ele cai. Quando ele cai em aprovação, quando ele cai nas projeções de pesquisa para 2022. Então, essa é uma forma dele organizar a turma dele, dele dar uma narrativa, dele dar um discurso para a turma dele. Quer dizer, a eleição é daqui a 1 ano e meio e o cara já está dizendo que tem fraude. Porque o objetivo é, sabendo das perspectivas reais dele perder, o governo dele é um desastre, é uma tragédia nacional. Sabendo disso, ele quer ganhar no tapetão. Ele quer mobilizar um golpe. E para isso ele precisa de um discurso. Então ele começa a construir esse discurso da fraude, aí os bolsonaristas repetem tudo quanto é canto, aí ganha um ou outro na sociedade com essa conversa, ganha alguns policiais militares, ganha um setor das Forças Armadas, organiza os milicianos em torno disso. Esse é o circo que ele está armando. Nós estamos vendo, isso está sendo feito aos olhos de todo o país. Ele fala todo dia. Agora, algumas figuras das Forças Armadas começam a endossar. Isso gera um cenário perigoso, isso não tem nada a ver com o mérito do debate eleitoral, de sistema eleitoral. Você acha que o Bolsonaro está preocupado com a transparência? Não preocupado com nada. Está preocupado em criar um discurso para fortalecer o conflito e criar um ambiente de golpe no Brasil, de instabilidade democrática completa. É isso que está em jogo. É isso que está por trás dessa conversa toda do voto impresso. Impresso, eletrônico, qualquer sistema, mesmo que tivesse um que o Carluxo fosse lá e inventasse, se eles perderem a eleição, vão dizer que tem fraude. E se prepara. Daqui a pouco vai começar a circular áudio no Zap de alguém que viu a urna eletrônica por dentro, ou do amigo do cunhado, do cachorro, do papagaio que ajudou a hackear uma urna. Porque é assim que eles trabalham, na base da mentira e do ódio. Não adianta contra-argumentar. O nome disso é golpismo. E golpismo não é questão de debate ou convencimento. O golpismo precisa ser derrotado. Por isso, é mais importante do que nunca. Em cada momento que eles elevam o tom, que eles testam a sociedade, que eles fazem ameaça, que o Bolsonaro fica dizendo que pode não ter eleição em 22, botando faca no pescoço para aprovar o voto impresso, mais importante do que nunca é a gente se organizar, é a gente ir para as ruas, é a gente mostrar que no Brasil vai ter uma muralha de resistência a qualquer tentativa de golpe ou de ruptura democrática. E nós temos a grande tarefa de não deixar essa narrativa ganhar corpo na sociedade brasileira. Compartilhe esse vídeo. Se você vê gente espalhando fake news na rua ou em qualquer canto, entra no debate, manda pelo Zap. Vamos derrotar o golpismo e o bolsonarismo nas ruas, nas redes e nas urnas eletrônicas. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.